és minha vida. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Meus irmãos, Jesus quer estabelecer uma relação tão próxima conosco que a gente até se confunde com ele e ele se confunde conosco, né? Parece que uma coisa é a mesma coisa. Não é, é diferente. Jesus é Jesus, nós somos nós. Mas ele quer estabelecer uma relação tão próxima conosco, tão junto de nós, que até se confunde. E é bem assim, o cristão é um outro Cristo. O cristão é aquele que manifesta mesmo a presença, a realidade, a vida de Cristo, o amor de Cristo. Precisa ser isso, em tudo. O cristão precisa ser isso. Jesus quer que a gente viva a vida dele. Porque ele viveu e vive a nossa vida intensamente. Ele viveu de tal forma a nossa vida que, se tornando carne, derramou seu sangue, morreu na cruz, viveu toda essa realidade de ser morto e sepultado. Olha só, como que pode? Deus morreu na cruz e foi sepultado. Que coisa é essa, meu irmão? Que coisa maravilhosa a gente perceber, sabe, o que Deus fez para nos alcançar. Para nos alcançar na nossa baixeza, na nossa pequenez, no nosso mergulho nas profundezas, sabe, do pecado, da nossa miséria humana. Deus fez o que para nos alcançar, sabe, lá embaixo mesmo. Ele se humilhou mesmo. Nós falávamos agora há pouco do mistério da cruz, né? Jesus disse na semana passada: eu sou o bom pastor, vocês são minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem e eu conheço e elas me ouvem. Olha só essa relação de Jesus conosco, de pastor com suas ovelhas, que ama e que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Nesse evangelho de ontem, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Presta atenção, é o pai que cuida dessa relação de Jesus conosco. Jesus, o Pai do céu, está cuidando dessa nossa relação entre nós e Jesus, né? Ele é o agricultor. Jesus é a videira, ou seja, é o tronco do pé de uva, o tronco da árvore, né? Ele é o tronco, é aquele que sustenta realmente a árvore. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Ele vai dizer lá na frente que nós somos os ramos. Percebe isso que o padre falou? Que até se confunde, parece que tudo é a mesma coisa. Os galhos e a árvore, né? Os galhos e a árvore, os ramos e a planta e a videira, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. A videira consegue sobreviver sem os ramos, mas os ramos não conseguem sobreviver sem a videira. O tronco da árvore, ele consegue sobreviver sem as galhas, mas se os galhos, né, forem cortados, eles não conseguem sobreviver sem o tronco. Jesus é o tronco, nós somos os galhos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Olha que relação é essa. É uma relação de intimidade, mas ao mesmo tempo de dependência. Jesus sabe que a gente precisa reconhecer essa dependência dele. Nós precisamos reconhecer que dependemos dele em tudo, porque sem ele nada nós podemos fazer. Nós não podemos ser nada, não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós vivemos sem esperança e num mar profundo de orgulho, de arrogância, de bobeira, né? De vazio. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Todo ramo que não dá fruto em mim, todo ramo que em mim não dá fruto, ou seja, se diz cristão, mas não reproduz frutos de cristão, não ama, não serve para nada, é uma pessoa má, só sai coisa ruim da boca, só vive no adultério, vive nos vícios, vive na bandalheira e diz que é cristão. Anda pela rua parecendo um pagão que não pensa no céu, não pensa na vida eterna, não pensa em santidade. Quando alguém fala de ser santo, a pessoa faz chacota e diz que é cristão. Meu irmão, minha irmã, todo ramo que em mim não dá fruto, o Pai corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele o limpa, mesmo os ramos que dão fruto. Deus vai podando, limpando, para que dê mais fruto ainda, porque senão o ramo começa a cansar e começa a não produzir mais nada.
Precisamos ser podados por Deus. Precisamos ser podados pela igreja. Precisamos ser limpos pela palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: vocês que escutam a minha palavra já estão limpos por causa da palavra que escutaram. Vão sendo purificados. Quando a gente escuta a palavra de Deus e vai colocando em prática na nossa vida, a própria palavra de Deus vai purificando a nossa vida. A própria palavra de Deus vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos ensinando a viver como verdadeiros filhos de Deus, como santos no mundo de pecado, como luzes no mundo de trevas, como esperança no mundo de desespero. A própria palavra de Deus, meus irmãos, vai gerando o reino de Deus em nós, em nosso coração. Foi isso que Jesus falou. Versículo 4, capítulo 15, versículo 4, Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira, ou a galha que não permanece no tronco, também vocês não poderão dar frutos se não permanecerem em mim. Permaneçam em Jesus. Vamos permanecer em Jesus, meu irmão, minha irmã. E não vamos ficar procurando outros deuses por aí, não. Só Jesus é o verdadeiro. Quer dizer, a Santíssima Trindade, né? Jesus manifesta a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é em nome de Jesus que nós amamos o Pai e glorificamos o Espírito Santo. Também vocês não poderão produzir frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Versículo 5, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Eu sou o tronco e vocês os galhos. Eu posso sobreviver sem vocês, mas vocês não podem sobreviver sem mim. Eu sou o que sou, Jesus diz, nem em outro lugar. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não permanece em mim será jogado fora, como ramo, e vai secar. Esses ramos são recolhidos, atirados ao fogo e queimados. Se permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e vos será concedido. O que realiza a glória de Deus é isso. Versículo 8. Que vocês deem muitos frutos e sejam meus discípulos. Olha só que coisa maravilhosa. Que a palavra de Jesus não podia ser mais clara. Vamos ter responsabilidade com a nossa fé, meu irmão, minha irmã. Vamos ter responsabilidade com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Vamos ter responsabilidade com o chamado de Deus para a nossa vida. Vamos ter responsabilidade, porque é isso mesmo que acontece. Ele quer que nós demos frutos e sejamos seus discípulos. Tenhamos cuidado. Quem não permanece nele será jogado fora como um ramo que é cortado e vai secar. E depois de ser cortado e secado, vai ser queimado. Os ramos são queimados. E nós? O que é que vai acontecer com a alma daquele que despreza a Cristo, que se despreza a palavra de Deus, que despreza a santidade de Deus, que despreza o chamado de Deus que Ele fez para a nossa vida? O chamado que Ele fez para a nossa vida não pode ser desprezado, meu irmão, minha irmã. Não pode ser motivo de chacota. Alguém dizer: seja santo, meu irmão, seja santo, seja de Deus, meu irmão. Abandone esses pecados, meu irmão. Abandone essa prostituição, meu irmão. Abandone esse namoro depravado, meu irmão. Esse namoro depravado que você aprendeu aonde? Na televisão? No Big Brother? Aprendeu esse namoro depravado foi no Big Brother? Já não se confessa, não confessa os seus pecados, não reconhece os pecados que tem. Para onde que vai uma alma pesada de pecados? Não é para o céu não, meu irmão. Tenha cuidado. Nós estamos aqui buscando a salvação. Abandone, meu irmão, minha irmã, essa relação de pecado. O casal que muitas vezes vive junto e não quer casar de jeito nenhum, e não se explica porque não quer casar. Mas é aquele que é casado e não consegue ser fiel, agora vive no adultério. Meu irmão, minha irmã, aquele ramo que não produz fruto, aquele ramo que em Cristo não produz fruto, será cortado e lançado ao fogo. Tenha cuidado, isso é a responsabilidade da nossa fé. Se vocês permanecerem em Cristo e as palavras dele permanecerem em seu coração, presta atenção, Jesus fala aqui de obediência. Jesus fala de obedecer a palavra dele. Jesus fala de obedecer os seus mandamentos. Ser cristão é ter humildade de obedecer a Deus e não ao mundo. Não obedecemos ao mundo, não obedecemos à novela da Globo, não obedecemos ao Big Brother, não obedecemos às porcarias desse mundo. Nós obedecemos a Deus, a Cristo, a Jesus, ao Evangelho.
E se mesmo na igreja, alguém da igreja fala algo que é contrário à palavra de Deus, não obedeça essa pessoa, mesmo que seja um padre. Eu já vi casos de gente que foi se confessar, contou os pecados que tinha cometido e o padre disse que não era pecado, não. Pecado contra a castidade, por exemplo, né? Pecado contra a castidade, por exemplo. Aí o padre disse que não era pecado, não, é besteira, é bobagem, é normal. A pessoa quer ser santo, quer ser de Deus, e o padre vai ensinar coisa errada, ensinar coisa contra a palavra de Deus e contra a doutrina da igreja. Meu irmão, minha irmã, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a Deus e não aos homens. Estamos aqui para isso. Se não produzirmos os frutos do reino de Deus, não permaneceremos nele. Se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vocês, peçam o que quiserem, vos será concedido, porque vocês estão em comunhão com o Senhor, estão unidos ao Senhor, pelo amor, pela obediência, pela humildade, unidos a Cristo, buscando a Ele, viver a vontade dEle na sua vida. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós somos juntos uma mesma árvore que produz os frutos do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo para nós. Vamos estar com Ele, vamos obedecer a Ele, vamos amar Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em tuas mãos segura